Aqui a Rádio Direito Brasil se sente orgulhosa de estar entrevistando o senhor para falar sobre um assunto extremamente relevante, que é o racismo estrutural, né? E hoje a gente vai ter esse privilégio de estar conversando isso, sobre abrir a mente mesmo e mandar ver aí nas explicações. Mas primeiro eu vou falar aqui o currículo do senhor. Eu estou vendo se eu consigo ler isso aqui tudo, que é muita coisa. Bem resumido, né? Então, o professor Denilson da Paula Costa é formado em História na modalidade de licenciatura plena, fez especialização em História Cultural, Lato Sensu, pós-graduação, sendo professor de Antropologia e Ética na Faculdade Uniesp, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Também é professor de pós-graduação em Pedagogia, Psicopedagogia, Políticas Públicas e História da Faculdade, em Anguera, na Faculdade de Anguera. Professor substituto universitário da FACIC, de Cruzeiro, São Paulo, nos cursos de Administração, Contabilidade, Direito e pós em Cultura Afro, a Lei 10.639 de 2003. É membro efetivo da Academia Militar de Estudos Terrestres do Brasil, do Exército Brasileiro, e Comitê da Saúde da População Negra do Estado de São Paulo. Também já publicou vários jornais da região, Atos Guaipacaré e Vale Paraibano, sobre a história regional. O autor do livro Encontros com a História e a Cultura Africana e Afro-Brasileira, de autoria da Prefeitura de Arujá, São Paulo. Também foi autor do livro digital Quando o Negro Ri, é Noite Estrelada, Relações Étnico-Raciais e da Sociedade Brasileira no Suporte, e-book em formato PDF, que é um livro que o senhor fez em PDF, né? Sim. É um currículo invejável, né? É simplesmente uma construção, né? Eu vejo assim um currículo, Marcelo, como uma forma de... É um livro da vida. O currículo nosso ele pode ser tanto positivo como negativo, né? Mas Verdade. os eles são somente uma questão de contribuição que você não faz sozinho, você faz sempre com olhar no outro, né? Principalmente quando se fala na educação. A educação ela parte desse princípio, né? Hoje, mais ainda, pelo fato que vivemos numa situação que essa educação é muito deixada de lado. É Então, verdade. esse processo. Um processo de construção periódica, né? Nunca Sim, para. sim, não para. É isso aí. O professor, esse tema que a gente vai conversar agora, que é o racismo estrutural, ele é um tema que daria para fazer vários programas. Inclusive, eu acho que é um tema extremamente atual e, infelizmente, é uma realidade que o mundo inteiro vive, né? Esse racismo raizado, né? Eu queria saber se existe a possibilidade do senhor explicar de uma forma resumida o que é o racismo estrutural daquela pessoa que não sabe, né, o leigo, aquela pessoa que ouve falar, mas não tem uma ciência exata do que se trata. Né? O racismo estrutural ele parte de um processo, vamos analisar assim, o passado no Brasil, que sempre houve, né? Sempre houve. A partir do processo colonial, né, essa construção do Brasil, essa transformação e necessidade comunicativa do Brasil, o negro vai ser a peça fundamental. Então, a construção do Brasil ela tem uma junção de raças, né? Vamos analisar assim, o branco europeu, o índio, nativo, né? E o negro africano. Mas quando chega na segunda regência do Brasil, né? A monarquia, né? Com Pedro da Colônia, a monarquia, já vai ter os movimentos sociais com essa preocupação que vivemos hoje mal resolvido do passado, que é esse racismo estrutural. Né? Aonde está a participação do negro? Aonde eu tenho a visibilidade do negro em ambos os setores da sociedade, dentro da educação, dentro da saúde, dentro da administração em si, né? Aonde está esse negro? E, ao mesmo tempo, é como se diz assim, essa base estrutural, sabemos que essa construção de uma sociedade parte do elemento, o agente principal do Brasil foi o negro. Mas aonde esse negro se compõe? Né? Isso ficou muito forte, como eu estava falando.
nessa questão de mudança, né? Esse Brasil da monarquia, os movimentos abolicionistas, essa vai ser a preocupação maior. E aonde estabelece, ao mesmo tempo, uma necessidade de reencontrar que estrutura é essa. É muito fácil hoje você distanciar. Então, esse racismo é quando você não dá o respeito e não recebe o respeito, né? É muito fácil você apontar o outro ou distanciar do outro daquilo que é diferente. O que é diferente, você muitas vezes não aproxima. Você só aproxima quando você se identifica. Mas aonde a sociedade identificou o negro? Porque no passado sempre identificou o negro como o bandido, o ladrão, o negro marginalizado em si, a negra como objeto sexual. Às vezes as mídias não colocam isso, mas no passado era dessa forma, né? O pega negão, né? Era simplesmente uma questão de distanciamento. Então essa questão do racismo cultural, ele é impregnado com uma cicatriz no mundo atual, no Brasil atual, mal resolvido simplesmente do períodos passados, séculos passados, que ainda continua. Isso, esse movimento social, ele tem uma peça fundamental de reconstruir. Como eu vou reconstruir? Como eu vou romper esse racismo cultural? A partir da educação. A partir da educação. Se você for analisar 20 anos atrás, Marcelo, se sumia um apagador, uma caneta numa sala, se tivesse uma sala de exemplo, 30 alunos, se tivesse 2 negros, muitas vezes os alunos, os demais alunos, achavam que aquilo que estava acontecendo de um furto, né, de algo que sumiu, era simplesmente representatividade negativa do negro, essa questão negativa do negro. Então, isso precisa mudar. Então, por isso que vem essa questão de somar hoje, as pessoas vão dizer, é uma besteira, questão de cota. Não. A cota é uma reparação de simplesmente daquilo que é determinado, de uma cicatriz mal curada do passado. Entendi. Então, do ponto de vista histórico, o racismo estrutural, ele começa basicamente no início da colonização, correto? Sim, né? Porque o que acontece? Quando você analisa o negro no contexto histórico, os livros didáticos sempre colocam o quê? Que o negro ele vem como escravo. Não. Ele se torna escravo. Essa busca de liberdade para o negro já começa a partir do momento que ele sai da África. Ele sai da África. E a contribuição em todos os sentidos. Ninguém fala praticamente que esse negro ele é objeto até mesmo de procriação no Brasil. Se procriar o negro é como um cachorro no passado, de raças, fazendo em laboratório qualquer, era a mesma situação. O erro também pela questão religiosa, o negro não tem alma, né? Então ele é uma peça. Então fica muito fácil você entender uma situação que essa questão do racismo cultural ele vem de muito tempo e hoje ele está mais forte porque ninguém quer visualizar isso, ninguém quer enxergar essa situação hoje, só quer manifestar de forma. Ah, não, hoje se falar do negro é uma questão de mimimi e não é mimimi, é simplesmente mostrar que há uma certa necessidade de mudança e a partir desse processo é a representatividade. O negro ele precisa ter uma representatividade. As pessoas não analisam isso. Em qualquer setor hoje, você vê no Brasil, vivemos uma geografia racial, aonde não, o samba é do preto, né, o rock é do branco, né? Ficava muito bem isso e nada a ver. Na verdade, precisamos ser um só, mas infelizmente precisamos entender as diferenças, precisamos respeitar as diferenças, né? Eu vejo assim que essa semana teve um quadro muito sério da questão do jogador Neymar, né? Que foi acusado lá, né? Se sentiu ofendido pelo ato, mas se você observar em todos os momentos, ainda o negro ele pode ter o capital, o poder de compra, mas ele ainda vai estar na senzala. Para a sociedade, ele é momentâneo, momentâneo. E é interessante porque era um jogador que nunca se manifestava pela questão racial, principalmente no Brasil.
né? Mas ele nunca observou isso, mas se você observar bem, as pessoas analisam ele ainda como preto, não analisam ele como branco. Só que na cabeça, no subconsciente dele, eu acredito, né? Não estou falando uma questão de polêmica, mas eu vejo de uma forma que nunca levantou uma bandeira para um movimento até mesmo racial, né? Então é um Sim, processo totalmente difícil de entender para alguns grupos. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: "Ah, o negro ele é racista dele mesmo", né? Muitos já escutaram isso. "Ah, você é racista porque é de você mesmo". Não. Você cria isso a partir do momento que você não conhece a sua própria história. Quando o negro, quando um povo brasileiro conhecer e reconhecer a sua própria história, essas atitudes ela começam a ser mínimas, mínimas, certo? E ainda no Brasil, não temos ainda uma questão, eu vejo assim, que falar do negro não é nem uma questão partidária, é uma questão de reconhecimento, né? É esse reconhecimento que precisa estabelecer. E o racismo estrutural, ele vem simplesmente de uma forma totalmente ridicularizada. Você vê em concurso público, você vê em escolas, você não há uma representatividade. O que vai somar, na verdade, é o movimento de cota. É os movimentos sociais que não cria dentro de um parlamento, cria fora de um parlamento, cria dos movimentos sociais externos. Por isso que, graças a esse movimento externo, que se cria até mesmo a Lei 10.339/03, que é cultura afro em sala de aula. Então, esse é um dos fatores principais. o combate ao racismo se deu mais ou menos no século XIX, com o advento daquela cultura do abolicionismo. E hoje em dia, como que o senhor vê esse paralelo daquele período do século XIX, tomado as devidas proporções de época, etc., o empenho que houve naquele tempo e hoje como que é feito esse combate tete a tete com essa questão do racismo propriamente dito. Quais são as principais diferenças daquele tempo e com os dias de hoje? As ferramentas que temos hoje são suficientes para combater esse racismo estrutural, mas ou ainda está a desejar, né, nos grupos de combate, nos grupos sociais que eu estou agora, você ainda está deixando desejar? O que falta para ter mais ênfase? A gente está falando sobre o Brasil, mas observando, por exemplo, nos Estados Unidos, a impressão que eu tenho é que lá é o país mais racista do mundo, né? Onde a violência impera, a pessoa mata o outro lá, né? As punições são poucas, são comparadas ao que acontece no mundo inteiro. O racismo lá, a impressão que eu tenho é extremamente mais violento do que aqui no Brasil. Então, o que está faltando para esse combate ser mais efetivo, tanto aqui como no aspecto geral no mundo? Então, Marcelo, muitas vezes se coloca dessa forma, né? Mostrando assim que o racismo nos Estados Unidos ele é mais forte. Mas eu falo para você, um país que elegeu um presidente negro, né? Um país, praticamente, ele sabe a representatividade de cada um. A representatividade nos Estados Unidos é bem diferente no Brasil. Eu vejo que o racismo no Brasil, ele é totalmente disfarçado, né? Toda a família fala que não é racista porque eu tenho uma empregada no passado na casa da minha avó, da minha tia, que ela era da família. Não é bem Uhum, isso? verdade. Então, é um processo muito sério por detrás disso, né? Se você observar os Estados Unidos praticamente, ele teve a política de cota. Ele teve a Uhum, política de cota. As pessoas falam assim, o gueto, as oportunidades. Lá temos as oportunidades e o negro aqui no Brasil, ele muitas vezes não vai ter. Ele não vai ter. E é uma minoria. Se você ver a porcentagem de negros nos Estados Unidos, né, é bem menor do que o do Brasil. No Brasil é em grande quantidade, foi um processo até mesmo numa colônia escravista, né? E lá simplesmente de povoamento. Então existe uma certa diferença. O Brasil vai ser o último país a abolir o negro, no mundo.
né? Se eu tenho um amigo meu na África que ele fala, Denilson, o racismo no Brasil ele é doentio. Não se fala mais, muitas vezes, em determinada situação, dessas diferenças. No Brasil ainda existe essa diferença, porque há uma questão de soberania, né? O branco ele vê uma situação assim superior pela questão de tom de pele, e uma questão dessa intelectual que ambas as partes é a mesma coisa. Só que precisamos ter essa representatividade, porque as crianças negras que estão vindo, elas precisam dessa representatividade. Você observar 40 anos atrás, a representatividade para uma criança negra, muitas vezes um menino negro, é olhar o Pelé como a referência. Todo negrinho, né, toda essa criança, a criança negra queria ser jogador de futebol, certo? Então há um processo muito maior, o racismo disfarçado no Brasil, o racismo que ninguém quer enxergar. Aí se estabelece simplesmente um movimento dessa força, né, eu acho assim até mesmo muito forte, desse racismo estrutural. Quando você fala do século XIX, o movimento abolicionista, mas o mesmo tempo que começa o movimento abolicionista, ele é interrompido com a República no Brasil. Já começa a ter um movimento de branqueamento, a eugenia, aonde eu preciso estabelecer o quê? A mulher negra não vai ser aceita dentro do mercado pelo fato de ser negro, preto, né? O homem preto não vai ser aceito, ele não vai ter poder de compra. Uma das brigas maiores hoje no Brasil não é somente essa representatividade negra, é o poder de compra do povo negro. Hoje o negro ele está dentro dessa questão de pandemia no século XXI, quem está mais sofrendo de todo esse contexto é esse povo negro. E muitas vezes a pessoa fala assim, é o pessoal da favela, mas esse pessoal da favela, essa desigualdade social no Brasil, ele é rotulado, ele tem nome. E esse nome é preto, entendeu? Esse nome é preto. Não existe outra maneira. Imagine só, há pouco tempo atrás não tinham o quê? Produtos cosméticos para a mulher negra, para o homem negro. Então, o avanço, ao mesmo tempo, de políticas de cota, de movimentos sociais que está tentando reconquistar, não, acho que está num processo de reconquista, mas uma reconquista totalmente diferente, porque hoje eu tenho meio mídia, tenho elementos fundamentais que hoje é falado. Porque quando se fala do racismo estrutural, muitas vezes ele não era falado. Hoje não só está sendo falado, mas ele está sendo filmado. Ele está sendo filmado. Então, esse racismo nos Estados Unidos, ele tem o quê? Ele tem uma representatividade. O negro hoje ele não se cala lá. No Brasil se cala. Infelizmente se cala. É justamente isso que eu ia perguntar. Como combater o racismo estrutural no Brasil e quais são as ferramentas que, na visão do senhor, são mais importantes ou são importantes para esse combate ser justo, ser um combate justo? O maior combate, Marcelo, que eu vejo, eu tenho certeza disso, para acabar com... Não digo acabar porque ainda tem o racismo, ele vem de uma questão de raiz. Racismo, raiz. Uma família que é racista, ela vai criar filhos racistas. Entendeu? Ninguém nasce racista, mas se cria racista. Mas qual é a maneira de combater isso? É na educação. A educação é onde nivela situações preconceituosas de ambos os setores, não somente no racismo negro, mas no geral, da mulher, do gay, né, e em todo sentido. Então, precisamos entender o quê? Que dentro dessa situação, a maior estrutura de mudança, transformação é a educação. E quando vai começar a ter essa mudança? A partir do movimento de representatividade. Né? Por isso que você pega um jornal, vamos analisar, você sabe o que eu estou falando, e os demais também que estão ouvindo ou assistindo vão entender isso. A representatividade na TV brasileira, né? Não havia a figura do negro. A figura do negro era totalmente desumana. Ou ele era bandido, ou ele era escravo, ou ele era empregado.
Então, quando se começa essa inclusão do negro, de representatividade com autores, até mesmo jornalismo, né? A Maria Teatro, artes Lu, em geral, né? incomoda, engraçado que incomoda tanto no século XXI a representatividade do negro em setores da comunicação. Até hoje, isso, mas nascemos ouvindo e assistindo jornalistas brancos. Não havia o negro. Quando olha assim a Maju, as pessoas falam assim: ah, mas como isso, né? Vamos analisar a qualificação da pessoa, né? Acho que é incapaz. Então, há um processo de um preconceito enraizado, né? Esse preconceito, essa mudança de transformação do ser humano parte da educação. As mudanças vêm da educação e principalmente de oportunidade. As pessoas acham assim: ah, vivemos nessa questão racial, quando se fala dos setores da estrutura do povo negro, é uma questão que precisamos ter dó. Não, mas precisamos ter dar oportunidades. O povo negro ele precisa dessas oportunidades não só porque ele é capaz, porque ele precisa ser visto, precisa acabar com isso, né? Vivemos num país que os jogadores melhores, é interessante, eu brinco às vezes com os alunos, que os jogadores melhores no Brasil eram todos negros. Mas quando vai ser um time para comandar, né, um técnico, nunca vai ser o negro. Né? Então, há um movimento por detrás. Esse racismo estrutural é ter um olhar diferente, é você começar a observar aonde está esse negro. O modo que você convive, aonde você estabelece um círculo de amizades. Quem é você, parte? Opa, calma aí. Por que aqui não tem a representação negra? Por que aonde eu vou não tem essa representação negra? Né? Então, há um conceito de mudança, e isso parte do quê? Da educação. A educação é o principal fator de mudança em todos os sentidos. Os Estados Unidos conseguiu a mudança até mesmo de identidade nos Estados Unidos, do negro nos Estados Unidos, pela questão da educação. Pela educação. Então, a educação ela rompe as barreiras. Vivemos um país que ainda, dentro da cultura, dentro de determinada situação, por exemplo, eu moro na cidade de Taubaté, mas quando você faz um bolo, né, eu falava isso para minha mãe, faz um bolo, ela comprava um trigo. E esse trigo, muitas vezes, ele é um trigo famoso, como Dona Benta. Mas a Dona Benta nunca foi para a cozinha. É. Dona Benta nunca foi pra cozinha. É aquela história daquele escritor lá, que não é bom nem falar, que quando eu citei a cidade onde o senhor mora, que eu sou fã de um artista aí. Aí antes de falar, eu falei antes, não, é o Mazzaropi, sou fã do Mazzaropi, né? Enfim, mas essa situação, precisamos entender essa representatividade. Por que ficou tão forte essa questão do Pantera Negra? Sim. O Pantera Negra marcou praticamente a representatividade desse povo negro mundial. Porque, em todo sentido, o Superman, o Homem-Aranha, não havia uma representação negra. Né? E aí começa a mudar. Ah, mas, pessoal, o Brasil, a Pantera Negra mundial, ótimo. Mas ninguém vê praticamente a questão do capoeirista no Brasil, a capoeira no Brasil, falando do negro tesouro, né? Tesouro, cordão de ouro. Cordão de ouro, entendeu? Não são situações diversas. Precisamos entender, precisamos estudar mais, precisamos... Falou essa cultura também, né? Nossos personagens, o nosso universo cultural, né? Eu, lembrando de cinema agora, me veio a imagem do Grande Otelo, né? Foi, creio que foi o primeiro grande ator negro, né, da história brasileira, e eu acho que uma maior representatividade na década de 50, década de 60, e meio que acabou no ostracismo, assim, no final da sua carreira, sem oportunidades, sem isso, né? É uma luta constante. É engraçado, o Grande Otelo, em alguns períodos, ele relatava assim que o racismo, você conhece o racista pelo tom de voz. Até mesmo no pronunciamento, nessa situação de manifestação,
E como você vê o racismo, né? Como que a pessoa analisa isso? Então, ele batia de frente com os jornalistas, porque ele analisava o tom de voz da pessoa, porque você conhece quem é racista e quem não é racista, né? Porque os atos, né? Essa questão do racismo estrutural, uma pessoa que teve que fazer graças para ser aceita em determinada situação, não digo só o Grande Otelo, mas você vê o Mussum, né? Ele praticamente fazia graça tudo, mas todo aquele procedimento, ele não tinha ainda uma força para manifestar contra situações até mesmo racismo estrutural. As pessoas falam assim, é mimimi, porque ele falava assim, todo mundo dava risada. Fala. É que, na verdade, essa representatividade era a única dele, e era a oportunidade dele naquele momento, que não tinha ninguém para até mesmo acolher situações, até mesmo raciais. Então, é muito mais... Falando isso agora, eu lembrei do discurso do Tony Tornado. Você sabe que eu sou cria da Zumbi dos Palmares, né? Fui aluno criado ali dentro. Então, todo ano tem um evento chamado Troféu Raça Negra, e eu participo sempre na organização lá, ajudo a organizar, faço a parte de segurança, na área VIP e tudo mais. A gente sempre, aluno, ex-aluno, a gente sempre está colaborando com a faculdade. E o Tony Tornado, ele falou exatamente o homenageado, né, do ano passado, da última edição. E ele passou anos da vida dele, né, fazendo o papel de um personagem num programa humorístico, quando ele falava só uma frase, mas que para ele era o único movimento que ele tinha de resistência. Então ele tinha que fazer isso, mesmo sabendo do seu potencial, e que não tinha oportunidade nenhuma em outras áreas, né, para atuar, e o que aparecia para ele era isso. Ele teve que ficar anos falando uma frase para continuar na resistência, até ter um papel um pouco melhor. Foi numa série de televisão que tratava a história de um político brasileiro aí. Aí, daí em diante, e um ator excelente, filmes excelentes, mas teve que passar por esse aperto, mas não deixou a peteca cair, segurou a onda da representatividade. Né? Imagina, Marcelo, isso década de 80, 70. Né? Agora, se você vê, hoje, o avanço é que hoje o negro não pode mais ficar calado. Hoje ele tem um grupo por detrás, ele tem um conceito. Porque o que acontece? Qual que é a maior preocupação hoje? Não é a manifestação do negro. Não é só o negro que tem que manifestar que existe racismo no Brasil. O branco ele tem que manifestar também, porque quando o branco começar a entender que existe esse racismo, onde é uma das aberturas de mudança no país. Porque não adianta nada somente o negro falar, o branco também tem que falar. Mas ele não sente na pele. Hoje ele tem um olhar diferente. Ele precisa entender, ele tem que dar oportunidades, ele tem que somar, ele tem que conhecer. É isso. É essa mudança. É esse processo principal. O racista não é somente aquele que é manifestado racista. O racista é aquele que não assume, né, que é racista e comete erros diversos com esse movimento, com a questão do racismo em si. Então, precisamos entender isso. É muito bonito hoje somar. Professor, mas é só o negro. Não, o branco, o índio, o japonês. Porque um Brasil que, nessa questão racial, infelizmente, para a cultura, muitas vezes, o japonês no Brasil é considerado branco. Você entendeu? Então, é muito mais sério. Muito mais sério. Professor, a gente está chegando agora no final, a primeira das próximas lives, né? Sim. Essa aqui é uma live mais curta, mas eu agradeço demais a oportunidade de estar conversando com o senhor e estar aprendendo um pouco mais, né? A gente está sempre aprendendo um pouquinho mais cada dia e fico extremamente lisonjeado por ter aceitado o convite. E já fazendo o convite para as próximas, né? E aquela coisa que eu combinei com o senhor de um periódico. E eu deixo assim, as considerações finais que o senhor tem para dizer. As considerações finais eu vejo assim, Marcelo. Agradeço, primeiro a Deus, agradeço a oportunidade de você fazer parte da minha vida.
porque o processo maior desse mundo é somar, é um olhar diferente, é poder, eu posso contribuir com aquilo que você precisa, é simplesmente um Ubuntu, né? É o acolhimento, é o reconhecimento, né? Agradecer, sim. Agradeço a todos os ouvintes, né? Que estão aí prestigiando esse programa maravilhoso, uma questão assim de soma, de bênção mesmo, e estou aqui para somar. Pode contar assim. É isso aí, professor. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua caminhada. Estamos juntos aí nessa luta. Com certeza. Sucesso. Valeu, professor. Felicidade. Tchau, tchau. Tchau.